E aí, como é que vocês estão? Tranquilo? Há um tempo atrás saiu esse vídeo aqui no canal comparando o Rukai com outro RPG um pouco parecido e nós comparamos os dois jogos em diversos aspectos e viu a diferença entre os dois jogos. Já que vocês gostaram bastante, eu não podia deixar de trazer a continuação, né? Agora eu vou passar um resumo rapidinho pra você que não assistiu, mas eu recomendo bastante que você vá lá ver porque tá valendo muito a pena, hein? Uma das principais coisas que nós ficamos admirados foi a quantidade de classes que aqui no Cronos tem. No Rukai tem o guerreiro, tem o arqueiro e também o mago. As três classes básicas do jogo que tem hoje em dia. Esse personagem aqui é a classe do Arquiles aqui no Cronos. E sim, por mais que não pareça, é arqueiro, tem uma habilidade muito boa que é essa, que é uma chuva de flecha. E cara, isso aqui no PvP vai ser roubado, hein? Também tem o Apollo, que quase igual a Arquiles, é um Pali. Mas a diferença é que tem muito speed. E também, né, isso aqui pra dar uma fuga de um X1 aqui vai ser muito bom. Esse próximo aqui é o Loki, que é uma classe mago. Provavelmente você reparou que todas as classes lembram muito aquela história de deuses antigos. E sim, o jogo foi baseado com base nisso, beleza? Então por conta disso, tu vai ver tanta semelhança aqui no jogo. Porra. E essa classe Loki, além de ter uma habilidade muito roubada, que é a habilidade de poder se multiplicar, olha isso aqui. Mas provavelmente vão reduzir isso aqui, porque senão vai ficar muito roubado comparado, né, às outras classes que não tem essa habilidade. Quer dizer, às vezes não. Esse aqui é o Ares, e sim, é tipo um tanque. Vai ser a classe que mais tem defesa aqui no jogo, literalmente, a mais forte de toda na parte da defesa. Também tem a Medusa, e olha que além de ser mago bem roubado, vai ter umas habilidades bem insanas que, cara, vai ser uma classe muito absurda. Tem também o Thor, que vai ser uma classe guerreiro, mas vai ter menos defesa comparado à defesa do Ares. Pra finalizar também tem a Athena, tem uma habilidade meio de congelamento, que é essa daqui no caso. E pelo que eu vi aqui na lista, vai ter até habilidade de cura, ou seja, vai ser um mago, mas vai ser um mago um pouco mais avançado. Ou seja, em resumo, né, uma classe assim roubadinha. Mas esse é um leve resumo sobre o que nós vimos no vídeo passado. Bora agora continuar comparando a diferença entre os dois jogos. Inclusive aqui no Crono chegou até montaria já. Olha esse modelo de golem aqui, que da hora, velho, pra montaria. Os caras adicionaram até dragão, olha isso aqui. Ixi, rapaz, isso aqui tá muito puro não, hein. Rapaz, E olha que na real, das montarias que chegou, essa daqui foi uma das que eu mais gostei. E pelo que me falaram, vai chegar muita montaria aqui ainda para o game. E rapaz, trabalhar, hein, Game Rukai? Trabalhar, porque eu tenho esperança que um dia a montaria vai chegar. Nós sabemos que ela vai chegar, rapaz. Nessa NPC de pote, antigamente aqui no Cronos, quando você ia comprar qualquer pote, ficava assim, era um pouco mais ruim para poder ver quanto é que custava. Então a chance de você ver um preço e acabar pagando um preço muito mais caro, porque eu não tava conseguindo ver direito quanto custava. O mesmo tava acontecendo com as poções de vida. E também nos NPC que vendia armadura. O mesmo problema, nós não conseguia visualizar direito quanto é que custava a arma, por conta que não tinha fundo. Então tinha uma chance de você pagar muito mais caro ou mais barato, não sei, porque não dava pra ver o preço direito. Ai, que horror. A coisa boa é que finalmente o GM conseguiu arrumar isso aqui. Tudo errado essas perguntas. Agora se você vir na NPC de poção, finalmente foi adicionado um fundo aqui nas poções para ser um pouco mais visível e melhor, né, para poder comprar, para o cara não gastar dinheiro à toa, né. Olha aqui a diferença, também tem esses espaços aqui vazios que provavelmente vai ser mais poções que vai chegar, eu não sei. Mas enfim, a diferença tá um pouco muito melhor, pô, mais visível e provavelmente vão arrumar até mais, hein. Vindo aqui no outro NPC, vocês podem ver, olha, tem umas potes aqui de mana que eu não sei se era pra estar aqui, não sei, né, mas tudo bem. O foco aqui é o fundo, vocês podem ver também que arrumaram aqui o fundo, ó, tá bem mais visível. E pronto, pô. Eu sei, pessoal, que a letra não ficou assim 100% pra ver o valor, mas comparado ao que tava, tá arrumando. Sem contar que o game também tá na versão beta, né. Tem muita coisa, ainda pra ser arrumado, etc. Então, isso aqui pelo menos, comparado ao que tava, pô, foi um upgrade muito bom. E parabéns ao pessoal que arrumou, hein. Isso também arrumaram na parte da armadura. Olha agora a diferença que tá, pô, bem mais visível. E imagina futuramente, quando arrumar mais isso aqui ainda, como vai ficar mais da hora, hein. Mas só por essa upgrade, teve uma diferença muito boa. E sem contar agora que só pelo fato de você poder ver o preço das armas, pô, uma diferença absurda de comparado ao que tava, hein. Ficou muito massa o upgrade. Ele tem toda a razão. Esse aqui era o espaço da armadura. Esse aqui era o espaço do inventário de antigamente. Mas depois teve um upgrade, olha a diferença que teve. Ficou bem melhor e sem contar que arrumaram também. Chegou até essa nova configuração que daqui a pouco eu explico como é que funciona. Olha que realmente a armadura ficou muito da hora, mas eu percebi aqui um errozinho que já vou falar pra vocês. Um ponto negativo no caso, já falo pra vocês como é que esse ponto. E esse espaço aqui agora é o espaço do inventário. Bora agora para o ponto negativo que eu falei que ia falar pra vocês. Nossa. Olha, se você vir aqui, dizer que pra armadura vai pegar normalmente, né, mas vocês podem ver que aqui, ó, tá menor do que o tamanho da armadura. Por exemplo, eu vou equipar de novo aqui pra você ver uma coisa. Equipar aqui. Agora, olha isso aqui. Tá sobrando meio que um espacinho ali, não preencheu correto, tá vendo aí? Então essa parte aqui, o probleminha só. Na verdade isso é uma crítica positiva, porque é uma coisa que pode ser arrumada dentro do jogo. E provavelmente depois desse vídeo aqui o pessoal já vai arrumar pra nós já, hein. É verdade. Já que no Rukai Online, pra você ter uma conta de fato muito forte, você tem que esquilar muito ela, ou até treinar parado, que hoje em dia o pessoal usa bastante. Essa é a maneira que tem pra você ter uma conta muito forte aqui no game. E claro, que esquilando você vai ver de fato sua conta ficar muito mais forte do que treinando só no parado. Aí lembrando, essa conta usada aqui no vídeo não é minha, beleza? É de um amigo meu. E sempre que você for treinar sua conta, veja que o XP por hora tá valendo a pena, porque tem muita vez que você vai esquilar, mas não tá valendo a pena o XP por hora, hein. Já pra quem não gosta de esquilar a conta, a melhor maneira é upar level, porque querendo ou não, ajuda bastante. Também com level é que você consegue equipar as armaduras do jogo, tipo essa daqui, ó, que pede esse level. Inclusive a armadura Titã
Também tá pedindo aqui, ó, level 600 no caso, então é upar level, né? Mas de qualquer forma, para você ter uma conta forte aqui no Rukoi, uma coisa nós sabemos, não tem como nós fugir do esquilamento. Querendo ou não, temos que esquilar a conta para ter uma conta forte. E mano, aqui no Cronos, para você ter uma conta forte, é muito diferente da maneira do Rukoi. Bora naquela configuração, é basicamente seus status, beleza? É tipo aquela do Rukoi lá no caso, a diferença é que é aqui. Para quem não sabe, pessoal, lá no Rukoi, se você vir na configuração aqui em cima, clicar, tá aparecendo seus status. Já no Crono é praticamente a mesma coisa, beleza? Aqui em cima tá sua classe, logo aqui embaixo tá o ataque da conta para nós ver. Também tem a defesa para nós poder acompanhar e o speed. E rapaz, me explicaram que era esse negócio aqui, ó. Só que eu já esqueci, então realmente não lembro mais de nada. E também ali em cima tá Gold no caso, que eu tenho 7.033 no banco. E o Cronos ali em cima é um tipo um VIP, um dinheiro VIP aqui do jogo, beleza? E sim, pessoal, pelo que eu conversei aqui com os GMs do jogo, parece que o foco do jogo aqui, para você evoluir ter uma conta forte, é só ter leve, uma armadura boa, defesa e ataque, que vem da armadura já em si. E tipo, não vai ser igual esquilamento, eu acho que não vai ter esquilamento, entendeu? Vai ser leve e uma armadura boa e é isso. Em resumo, quanto melhor essa armadura for aqui no jogo no caso, né? Porque, por exemplo, vocês podem ver aqui, ó, que aqui tá a armadura, mas cada uma parte aqui passa tipo uma defesa, sabe? Um ataque, o ataque da arma no caso. Então, quanto melhor ela for, tu vai dominar o jogo. Parece que aqui o foco aqui vai ser na parte do level. Pô, uma coisa que eu gostei bastante, porque não vai ficar enjoativo, sabe? Tu vai ter só level só pra upar. E sem contar que o jogo vai ficar menos enjoativo, né? Comparado ao Rukoi na parte do esquilamento. Não, nada a ver, irmão. E não esquece o like, a inscrição e ativa o sininho para receber vídeo novo, pode ajudar bastante o canal. Bora agora comparar a área de alguns mobs do Cronos e do Rukoi Online também ver a diferença. Como todo mundo sabe, essa aqui é a área inicial do Rukoi. Na real, essa aqui é a primeira parte, porque a área do Lizard é uma área muito grande. Mas geralmente o pessoal assim um pouco leve mais baixo, quando vem farm, vem nessa parte aqui, o esquilamento. E também ali, ó, tem vezes que nasce boss quando algum evento assim, algo do tipo. Mas se você vir cá pra cima, vai ter continuação. E também, pessoal, tem uma área nova aqui. Nova não, na verdade já é velha já, né? Porra! Que é esse Lizard daqui, ó. Mais avançado no caso. Então, por si, a área do Lizard é um dos maiores mapas que tem aqui no Rukoi Online. Bora agora fazer uma comparação com a área do Lizard daqui do Cronos. Para começar, a área do Lizard daqui do Cronos está sendo feita ainda. Tem muita coisa para arrumar. É tanto, ó. Hoje me falando no mob. É tanto que não tá nem com mob ainda. Mas eu queria muito mostrar pra vocês. E, cara, olha esse esqueleto aqui, velho. Cara, muito massa, hein? Tá muito decorado, realmente muito insano. E também o modelo de Lizard do jogo é tipo desse esqueleto aqui no chão, sabe? Esse aqui no chão, aqui no caso. Olha, pessoal, o GM falou pra mim que vai spawnar com um dos bichos mais fortes, que vai ser o Demo. Bora agora tá vendo aqui o Demo do Cronos, como é que é. Depois bora comparar com o Demo do Rukoi. Ok, vou me afastar um pouquinho pra poder spawnar. Caraca, olha isso. O modelo é bem diferente, ó. E também é mais forte pelo visto, hein? Cara, olha essa habilidade que tem. Eu tô saindo aqui um pouco de perto pra não pegar em mim. Mas por si, imagina o cara querer montar um farm e um bicho forte desse. Deixa eu recuperar aqui a vida aqui, ó. Porque esse roguinho que eu tô passando aqui também tira dano. Olha o cara se multiplicando com a habilidade do Loki, pra vocês verem, ó. E olha que o Loki é uma classe forte, mas não consegue dar conta desse mob. Eu não sei se esse mob vai ficar assim com muita vida ou vai reduzir, eu não sei. Mas como é tipo um titã, né? Um bicho bem forte no jogo. Nossa, é muito dano, velho. Provavelmente esse aqui vai ser o HP, então para o cara poder upar level. Agora eu entendi porque o foco do jogo vai ser mais na parte de level, né? Porque de fato para upar level não vai ser fácil. Agora bora ver a diferença comparada aqui no Rukoi. Ó, como vocês sabem é um farm muito mais suave. No caso, se o cara tiver uma conta forte, uma conta que tem defesa e dano, dá pro cara upar de boa. Agora para imaginar se o demo aqui fosse igual aquele lá que só tá aquela habilidade lá, sabe? Cara, o cara tá acabado. Olha a diferença, velho. Aqui até parece ser mais fácil. Mas eu acredito que lá, pessoal, os GMs vão arrumar um pouco, porque tá realmente parecendo um boss, tá realmente muito forte o bicho. E os demos do Rukoi, comparado com o dos Cronos, parece até fácil pra farmar, hein. E sim, pelo que me falaram dentro do jogo, vai ter algumas missões secretas. Tipo essa quest aqui no caso, pessoal, que eu não posso gravar, mas... Oxe, olha o GM lá se multiplicando. O cara, velho. E como eu falei, pessoal, essa área aqui é uma área que eu não posso gravar mais nada sem ser daqui, porque vai ser uma área que vai ser muito insana e também de uma missão muito secreta. E pode ir por mim. Vale muito a pena, tipo, muito a pena ver aqui. Sem muito spoiler, mas aqui dá pra tu conseguir muita coisa boa no jogo e pode acreditar, viu? Muita mesmo. Mas é isso, pessoal, eu já acabo por aqui. Em breve tem uma parte de trazer pra vocês e, pô, tá realmente um jogo muito bom. E vai ser muito bom, no caso, né, trazer outro jogo diferente aqui pra vocês, comparando com o Rukoi. Isso aqui, no caso, é uma série que virou aqui no canal. E parabéns aí pra equipe do jogo. Mas enfim, como eu falei, em breve tem continuação pra vocês com outros jogos também, hein. Ah, e quase esqueci, muito obrigado a você que assistiu até o final, hein. Vídeo divulgado aqui no canal pra vocês um dia sim, um dia não, então cola aí pra acompanhar, tamo junto e valeu.